sou Isabel Ribeiro e nós vamos ministrar a lição número 1, Unidos pela Cruz, da nova série de lições, Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. Mas antes, eu quero orar juntamente contigo. Meu Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, por podermos iniciar mais um estudo da tua palavra. Que o teu nome seja adorado e enaltecido e que neste momento, meu Pai, aonde essa pessoa estiver, que o Senhor conceda a ela sabedoria, conhecimento, graça para poder entender da tua palavra e aplicá-la no seu dia a dia. É o que eu te peço agora e desde já te agradeço. Amém. Querido irmão, o tema da nossa lição, Unidos pela Cruz, tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é a base fundamental da unidade cristã, conquistada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O texto base está em Efésios 2:13, que diz assim: Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Queridos, a lição de hoje está baseada numa das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. É uma das cartas que eu particularmente mais gosto, um dos livros que eu mais gosto, porque Éfeso era uma capital da província da Ásia Menor, era uma megalópole naquela época. Tinha aproximadamente 300 mil habitantes, era uma cidade portuária muito rica, turística, moderna, agitada, intelectualmente avançada, porém espiritualmente marcada pela idolatria, o ocultismo, a feitiçaria, ou seja, moralmente caracterizada pela promiscuidade. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso. Era o templo da deusa Ártemis, mais conhecida pelos romanos como deusa Diana. Atraía muitos turistas e com isso trazia grande movimento ao comércio e à economia local. No templo de Diana havia 1000 prostitutas que cultuavam ali, ficando à disposição de homens, onde se prostituíam, e o pecado do adultério, da fornicação, a bestialidade era a forma de adoração. Foi nesse cenário urbano conturbado que Deus levantou uma igreja que impactou toda aquela sociedade. Paulo passou muito rápido ali em Éfeso na sua segunda viagem missionária. Já no finalzinho da sua segunda viagem missionária, ele viu que aquela cidade tinha potencial. Então ele montou um ponto de pregação e deixou um casal de missionários ali, Priscila e Áquila. Após iniciar a sua terceira viagem missionária, Paulo volta a Éfeso. E ali, passando 3 meses na sinagoga, debatendo, explicando sobre o caminho, como Lucas registra, ele levanta alguns discípulos e causa uma encrenca lá dentro da sinagoga, pessoas questionando sobre o ensinamento do cristianismo. Ele vê que precisa buscar uma saída, uma alternativa, e aí ele pega os seus discípulos e leva para a escola de Tirano, onde diariamente ele ensinava a palavra do Senhor. Lucas registra que, através dessa base missionária criada na escola de Tirano, em 2 anos, todos os gregos e judeus que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isso está registrado em Atos 19, versículos 9, 10 e 11. Os munícipes daquele lugar abandonaram as suas práticas pagãs. Confessavam seus pecados, queimaram seus livros de ocultismo, feitiçaria em praça pública, ou seja, o evangelho de Cristo abalou aquela cidade. Mexeu com a economia, porque as pessoas iam se convertendo e largando a sua cultura pagã, iam mudando de vida. E muitos ali na cidade eram íris, ou seja, pessoas que fabricavam imagens de adoração, fabricavam miniaturas do templo da deusa Diana
e, sem poder vender, acabou causando na economia daquela cidade. Aqueles homens, aqueles oríveis, liderados por Demétrio, causam um tumulto no centro da cidade. Cenário de pânico e terror em cima dos cristãos. Paulo foge daquela situação, os discípulos de Paulo, os amigos de Paulo ali ajudam a sair, a tirá-lo da cidade de Éfeso. Ele continua a sua viagem missionária, sua derradeira viagem missionária, a terceira viagem. Nesta viagem missionária, em algum momento sai uma profecia, dada uma profecia a ele de que ele seria preso, e aí Lucas encerra Atos, mais precisamente Atos 28, finalzinho, os últimos versículos de Atos 28, Lucas narra a prisão domiciliar de Paulo. Paulo foi preso em Roma, numa prisão domiciliar, ou seja, ele alugou uma casa em Roma, ali ele podia receber seus amigos, podia pregar a palavra, mas não podia sair de casa. E aí, nesse exílio, Paulo escreve várias cartas pastorais, entre elas Éfeso. Vamos seguir aqui para a lição e entender como a unidade cristã chegou através da cruz. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 11 a 22, que é a base da nossa lição, o apóstolo trata da reconciliação entre os povos no corpo de Cristo. Ou seja, a reconciliação, a união sobre judeus e gregos, judeus e o resto do mundo. Porque os judeus nada mais eram do que o povo escolhido para viver a aliança de Deus. Porém, ao invés deles manifestarem alegria, buscar, provar o privilégio de serem um povo escolhidos, eles se vangloriavam das leis, eles se vangloriavam principalmente da circuncisão, onde eles se autodenominavam da circuncisão e os incircuncisos. E Cristo veio para mudar radicalmente isso, destruir essa diferença entre povos e se tornar tudo um povo só. Vamos ler Efésios 2, os versículos de 11 a 22, para a gente tratar mais a fundo a narrativa da nossa lição. Se você estiver com a sua Bíblia, me acompanha aí. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 22. Diz assim: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus por essa palavra. Que maravilhoso, irmãos. Como a gente comentou
a cidade tinha prostitutas, que a forma de adoração era se prostituindo, engravidavam, tinham filhos, porém não podiam criar esses filhos dentro do templo da deusa Diana. A cidade, ela tinha uma cultura matriarcal por causa do templo de Diana. Então, ou seja, era muita gente órfã de pais, sem o amor de uma mãe por perto, sem um lar estruturado, não havia casamentos estáveis por causa da infidelidade. Muitos ali eram criados à margem da sociedade. Poderiam até ser escravos, muitos com certeza não eram servos, não tinham noção do que era herança, não tinham uma família, não tinham um lar. A situação daquela sociedade era totalmente um caos. Paulo, de uma maneira muito linda, ele escreve essa carta aos Efésios usando a dura realidade daquele povo, contextualizando aquela dura realidade com sinônimos, com palavras, com metáforas sobre a família de Deus. Então aqui no Efésios, na carta de Efésios, você vai ver a palavra herança, glorioso Pai. Vocês eram gentios, eram forasteiros, eram estrangeiros e agora são membros da família de Cristo. Foram aproximados de Jesus Cristo mediante ao sangue dele. Eles agora não podiam dizer que tinha uma família de sangue. Recebe o nome de toda a família, filhos da luz, filhos amados, somos membros de um mesmo corpo. Então, Paulo, ele acaba narrando ali aos Efésios que agora eles têm uma família e que essa divisão, essa distinção que havia entre os judeus acaba-se na cruz. Você sabia que no Templo de Jerusalém havia um muro que separava o átrio dos gentios e o átrio dos judeus? Havia uma inscrição no muro que avisava aos gentios da pena de morte para aqueles que ultrapassassem. O distanciamento entre judeus e gentios era real. Paulo sabia por experiência própria o quanto era complexo unir judeus e gentios numa unidade orgânica, numa unidade de perfeita igualdade. Eu até me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas de uma cena com Pedro, 2 apóstolos. Pedro está com gentios, comendo, bebendo com a galera, show de bola lá entre os gentios. Quando chega alguns judeus, os da circuncisão, Pedro, com medo, acaba se afastando dos gentios e vai se juntando aos judeus, né? Deixa disso. E aí Paulo vê essa situação e chama a atenção de Pedro. E até Barnabé entrou no rolo, até Barnabé entrou nessa situação, porque ele acabou seguindo os passos de Pedro. E Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo, por mais que Pedro, lá no capítulo 8, capítulo 10, Deus dá em sonhos para Pedro, para ele ir até Cornélio, pregar para a família de Cornélio se salva, aceita Jesus Cristo, batizado no Espírito Santo. Pedro precisa dar satisfação para a igreja do que aconteceu. A igreja, no final do capítulo 11, acaba aceitando a entrada dos gentios, mas ainda assim havia muitos judeus convertidos ao cristianismo, ainda ligados à cultura, à sua cultura passada, da distinção, da exclusividade de ser o povo de Deus. Havia essa dificuldade. Porém, quando Cristo vem e prova o seu amor através do sacrifício na cruz, ele encerra de uma vez por todas a aproximação. Jesus somente não destruiu o muro da separação, mas também o da inimizade. Construiu um novo povo, judeus e gentios, pessoas de todas as raças e nacionalidades em Cristo, fazem parte de uma nova humanidade, de uma nova criação, de um só povo. Glória a Deus por isso. Através da cruz, nós agora somos um só povo. Pouco importa. A lição diz assim, ó. O texto diz que nós fazemos parte de uma nova família, a família de Deus.
Sois da família de Deus, Efésios 2,19. Independente dos nossos dons, do nosso gosto musical, da nossa nacionalidade, da cor da nossa pele, do nosso sobrenome, por meio da cruz, todos fomos colocados na mesma família. Isso é bênção, glória a Deus por isso. Aplicando o tema, celebre a obra da cruz, a base para a existência da nossa unidade. Contextualizando a lição para os nossos dias, o texto tem uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: na cruz, Jesus fez um único povo. É muito interessante, porque no filme O Casamento Grego, um dos anciãos lá, o ancião principal do filme, ele tem a curiosidade, ele quer provar, ele quer saber, ele quer provar que ele é descendente de Alexandre o Grande. Filme O Casamento Grego. E aí esse senhorzinho, já bem velhinho, vai no computador, começa a desenhar a sua árvore genealógica e tal, e aí entra em contato com o órgão que cuida disso, para poder provar, achar os seus ancestrais e provar que ligam até Alexandre o Grande. Era muito que ele queria. Só que ele não sabia se isso era verdade, não tinha como saber. Então ele foi buscar esse estudo. Sua filha participou dessa situação com ele. E aí, quando chegou a carta de resposta a esse pedido para saber da sua ligação a Alexandre Grande, a filha pega a carta da caixa do correio, lê a carta e vê que o seu pai não tem ligação com Alexandre o Grande. Ela adultera essa carta, coloca que ele tinha sim nacionalidade grega ligada a Alexandre o Grande. Para aquele senhor foi uma alegria completa, porque ele chegava em todo lugar dizendo que ele era descendente de Alexandre o Grande. Qual que é a moral que eu quero tirar desse filme contigo? Que em Cristo pouco importa se você é grego, se você faz parte de uma das tribos de Israel, quem foi seus descendentes, se seus pais são ricos e milionários, se tem um sobrenome bacana, um sobrenome de artista, ou se a sua família é pobre e miserável, que você tenha vergonha de dizer de onde você veio, ou se você nem sabe quem é, você foi criado numa situação muito parecida com um dos Efésios, sem saber quem são seus antepassados, sem saber as suas raízes. Meu irmão, de hoje em diante, pouco importa como foi o seu passado. De hoje em diante, você tem que ter certeza que você faz parte da família de Jesus Cristo. Através da cruz, o Senhor te fez co-cidadãos do céu, te fez co-herdeiro da sua herança. Se você não tinha uma herança, se você não tinha uma esperança de ter uma família, em Cristo você pode se esperançar que você tem sim uma família. Em Cristo você pode se esperançar que você tem sim uma herança. Há uma esperança para aqueles que fazem parte da família de Cristo. Seguindo a aplicação aqui, a lição diz que a gente pode celebrar pela comunidade que chamamos de igreja, pela nossa família espiritual. Na igreja tem gente de todas as tribos, línguas e nações, porque o evangelho é inclusivo. Em algumas lições, daqui a algumas semanas, vai haver uma lição falando sobre diversidade. Não perca essa aula, já estou dando um spoiler para você. Na nossa comunidade cristã existem negros, amarelos, indígenas, loiros, vermelhos, idosos, jovens, pessoas com muita cultura, pessoas sem cultura nenhuma, analfabetos. É uma diversidade que existe na nossa família cristã. E aí, eu quero propor para você o desafio de você me responder nos comentários. Vou mudar um pouquinho aqui a pergunta. Eu vou pôr assim: o que mais agrada você na sua família cristã? Seja IAP Santo Amaro, outra IAP ou outra denominação que você faça parte. O que você mais gosta? Por exemplo, de participar do Igreja nas Casas, ou então do almoção que a gente costuma fazer no sábado depois do culto, ou um momento de social depois do culto de domingo à noite, a pizza
do sábado depois do pôr do sol, aquele churrasquinho do sábado à noite que faz tempo que a gente não vive. Ah, que falta que eu sinto daquele churrasco. Ou de estar em comunhão, sentar e ouvir os anciãos da igreja, estar correndo com a molecada do MCA. Bom, comenta aqui nos comentários o que você gosta de fazer na igreja, o que você gosta de fazer no meio da comunidade cristã, para a gente saber aqui e conhecer um pouco mais da nossa família cristã. Enfatize a obra da cruz, o segredo para a manutenção da nossa unidade. A lição também nos ensina que, apesar de sermos família de Cristo, estarmos inseridos numa comunidade cristã, termos irmãos em Cristo, não quer dizer que não vai haver divergências, discordâncias entre nós. Somos homens e mulheres que estamos buscando em Cristo cada dia ser pessoas melhores. O fato de sermos de uma igreja não quer dizer que somos perfeitos. A diferença, eu costumo dizer no meu evangelismo o seguinte: o fato de eu estar na igreja, para quem não está, a única diferença é que eu reconheço que eu sou pecadora, que sou falha e que preciso de ajuda de outras pessoas para chegar à perfeição, à estatura de um varão perfeito que Cristo espera de nós. Em buscar na companhia de irmãos, de pessoas que professam a mesma fé, uma vida agradável, uma vida que agrada a Deus. Porém, somos falhos e pecadores, temos diferenças, sim, porém, nós podemos viver com isso. E aí, a lição também diz que há um segredo importante para lembrar, para conseguirmos manter a unidade no corpo de Cristo. Todas as nossas diferenças, elas precisam acabar sobre a obra da cruz. Ela é mais importante que as nossas opiniões, desejos e vontades. Nós devemos colocar em segundo plano nossas vontades, nossos gostos, nossas preferências, não deixar que isso esteja acima do sacrifício de Cristo na cruz por nós, acima do que é a obra da cruz. Quero lançar um desafio para você ainda esta semana. Mandar uma mensagem para um amigo, para um parente, um conhecido, de repente um vizinho, uma ligação, uma videoconferência, um áudio pelo WhatsApp, de você falar sobre Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz e fazer aumentar a família de Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele te use poderosamente para proclamar as boas novas de salvação e sobre a unidade cristã que nós temos através da cruz. Que Deus abençoe. Paz.